somos nós que não aceitamos o procedimento natural em nós. Somos nós que aceitamos aquilo que o nosso Deus quer nos dar direção e não ficamos em nós mesmos. Então, aqui no livro de João 11, a ressurreição de Lázaro, eu queria que vocês lessem comigo. João 11, a partir do verso 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: Onde o sepultastes? E lhe responderam: Vem e vê. Jesus chorou. Bom, verso 39. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E, tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com atadura, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Então, eu queria que nós entendêssemos uma coisa. Jesus já sabia o que ele iria fazer. Ele já sabia que ele iria ressuscitar Lázaro. Mas aquilo tudo ali era porque ele tinha dentro uma condição de um ensino para os discípulos. Viriam dias sobre a terra onde os discípulos, muitos deles, seriam mortos, seriam perseguidos. E ele queria trazer a condição de entendimento para eles. Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quando ele dá uma palavra, ele confia que nós, no nosso coração, estamos pegando aquela promessa e confiando que o céu vai passar, que a terra vai passar, mas que o que ele prometeu para nós não passa. Aquela palavra, um caminho de excelência para nós, onde nós podemos prosseguir no nosso dia a dia, nas adversidades que se erguem contra nós. Então, ele estava afirmando algo dentro do espírito dos discípulos dele, para que eles não fossem abalados. O mesmo que está afirmando dentro de nós, nestes dias, um firme fundamento para que nós não sejamos abalados. Então, Maria, quando ela se prostrou aos pés de Jesus, aquela situação quebrantou ele tanto. Ela tinha feito várias escolhas na vida dela, e nenhuma das escolhas era ficar nela mesma, ou no dia a dia, ou nas coisas concernentes até o lar. Mas ela buscava ele de todo o coração. E aquilo ali não foi tomado dela. Aquela escolha, as escolhas que ela foi fazendo, foram promovendo dentro dela transformações, mudanças
verdadeiras. À medida que o nosso Deus vai caminhando conosco, ou nós vamos caminhando com Ele, somos nós que caminhamos para dentro daquilo que Ele é, Ele já percorreu nessa terra. Ele já renunciou à vida dele nesta terra, para ensinar para mim e para você, hoje, que nós podemos fazer a mesma coisa, que cada vez que nós abrimos mão de algo que está em nós, aquele lugar ali não fica vazio. Naquele lugar ali nós recebemos a presença dele, a condição dele, a força dele, o caráter dele. E foi isso que aconteceu com Maria. À medida que ela ia se dobrando, à medida que ela ia se inclinando, à medida que ela ia adorando, à medida que ela ouvia cada palavra que saía da boca dela, promoveu dentro do coração dela uma transformação. De maneiras que, quando ela se quebrantou aos pés dele, chorando, porque o irmão dela havia morrido e ela sabia que a condição dela diferente nesta terra era da presença dele, porque por causa da presença dele, aquele irmão não teria morrido. As nossas necessidades, elas são mudadas, são transformadas, por nós atrairmos a presença de Deus para dentro de cada uma delas. Tudo o que está escrito nessa terra, nessa palavra, é para o nosso entendimento e para que a gente vá bem nessa terra. Para isso nós fomos criados, para a manifestação do reino de Deus aqui nessa terra. Ai, irmã, mas hoje eu estou passando isso, irmã, você não está sabendo. Amanhã eu estou passando isso, irmã, você não está entendendo. Irmã, precisamos compreender que foi aberto para nós um lugar nessa terra, que é a glória de Deus, e nós escolhemos em qual glória nós vamos andar, se é na perdição da nossa carne ou se é na glória dele. É a escolha do coração. Quando Maria escolheu, ela decidiu, daqui não saio, daqui ninguém me tira. É isso que você está decidindo hoje? É isso que você está escolhendo hoje? O que é que está se erguendo contra você? Não tem problema. O que se ergue contra cai diante de todo aquele que escolhe permanecer firme em um lugar onde a tempestade ela está no papel dela. Bater com ímpeto contra a casa, mas o seu é a confiança e a determinação do seu coração, os pés firmes na rocha, da onde nada nem ninguém pode remover você. A força desses opressores não nos alcançam. Pode vir diabo falando de dia, falando de noite na sua mente. Mas o céu passa, mas o que Deus falou não passa. Aleluia! Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Para sempre reina no céu e na terra a Trindade. Oh, glória! Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Exaltado, 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 ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Os que confiam em carros, esses se inclinam e esses caem. Mas os que confiam no Senhor, estes... Ai, que pique a calacabataia. Ei, papatequeria cantecaia, pode estar prostrado, mas se ergue e permanece de pé por causa da força do poder de um Deus invencível que prometeu, eu nunca, ei, te deixarei, jamais te desampararei, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ser forte, igreja, ser corajoso para morrer, para confiar nessas palavras poderosas que tira você do lugar onde você está e te leva para um lugar
de confiança naquele que pode fazer hoje para você infinitamente mais, além daquilo que você pensa, além daquilo que você imagina, além daquilo que você pede, segundo o poder dele que opera em nós. Glorificado, glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Maria decidiu: daqui não sai, daqui ninguém me tira. Quando Jesus se quebrantou daquela forma, foi porque ele contemplou o penoso trabalho da sua alma, que iria atrair muitos a Deus. Quando ele viu a vida dela atraída a ele entendeu. Ai, a cruz não tem problema, que atrás dela tem uma fila, uma multidão de crentes que virão confiando em mim, dia após dia, na morte. A morte diante deles não tira o louvor do coração deles. Se tu estiveras aqui, a tua presença comigo muda tudo. E ele chorou, porque ele entendeu. E você precisa entender hoje. Quando ele viu Maria com o coração quebrantado diante dele, ele entendeu: eu vou. O Pai amou o mundo de tal maneira que está me entregando para que todo aquele que em mim crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que você está falando isso, irmã? Porque o Lázaro foi o primeiro, depois dessa consciência dele. Vocês compreendem isso? Sempre Jesus traz uma condição no ensino dele, que é uma revelação para o seu coração, que sustenta a sua vida, segura você por dentro, te livra de você mesmo, te enche de paz o coração, de alegria e de força, porque você compreende que é um Deus imutável, que Ele é maior do que tudo. Tudo dessa terra. Ele mesmo exaltou a palavra dele e colocou ela em um lugar onde ninguém pode mexer nela. E o seu nome ele exaltou acima de toda a terra. Deus grande, imutável, invencível, seu Pai, ele é maior do que qualquer necessidade sua, qualquer uma delas. Ele é maior. E quando ele entendeu que estava na hora dele ir, para poder vir o Espírito Santo da verdade, porque ele ali, ele estava em carne, e o Espírito Santo iria nos ajudar por dentro, como igreja, uma multidão de filhos sendo servidos pelo Pai, por Jesus e pelo Espírito Santo na terra. Vocês compreendem isso? Vocês compreendem que quando ele disse: Lázaro, vem para fora, ele estava trazendo um entendimento para aqueles discípulos dele, que eles não poderiam ficar neles mesmos. E ele está trazendo para nós um entendimento que nós não podemos ficar em nós mesmos. Nós carregamos dentro de nós a vida de Deus. E essa vida é para manifestar a glória do reino dele nesta terra. Sabe o que aconteceu com os discípulos deles? Jesus despertou eles de toda maneira. Jesus falou, quando eles estavam indo para Betânia, falou: olha, a gente está indo para Betânia. Ah, é? Nós vamos voltar lá de novo, o senhor acabou de sair de lá, por pouco que eles não te matam. Aí Jesus virou e falou assim: olha, nós vamos a Betânia, que a gente vai despertar Lázaro. Lázaro morreu.
Aí, eles falaram assim, uai, mas... Verso 11, 11. Isso dizia, e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que ele tinha falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. O que Jesus fez? Tentou despertá-los, para que eles ficassem atentos. Aquela glória queria vir naquele lugar. Vocês compreendem isso? Vocês compreendem que quando Ele traz uma palavra para nós, aquela palavra é para nos despertar, para nós estarmos firmes naquele que nos prometeu e naquela palavra que Ele nos prometeu, porque a palavra vai na frente e nós vamos junto confiando para recebermos a glória que Ele empenhou naquela palavra para as nossas vidas. Não é de qualquer jeito, igreja. E não é de qualquer maneira. Olha para mim, não é aqui, ó. Não é você aqui, mas é você crendo, é você confiando nas suas muito grandes e preciosas promessas. Quando foi em João 12, Maria, verso 3. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, não era qualquer bálsamo, nardo puro, custava um dinheiro bom da época. Aquilo ali, ia comprando as gotas, colocando eles falavam um vaso, né, de alabastro. Então Maria pegou aquilo tudo que ela tinha ajuntado. Chegou. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus, se não bastasse, enxugou com seus cabelos, encheu-se toda a casa do perfume do bálsamo. Aí eles começaram a conjecturar. Por que não vendeu? Por que não deu aos pobres? Na hora da circunstância. Por que isso? Por que eu estou passando por isso? Por que o senhor está deixando isso sobrevir? Olha ali, meu irmão, é uma bênção, irmão tem isso, irmão tem aquilo, irmão tem aquilo outro, eu estou passando aqui. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Em vez de ir com humildade diante de Deus, Jesus, o Senhor é o meu vivo libertador. Senhor, o Senhor me prometeu e eu confio no Senhor. Jesus, tudo isso que eu estou vindo aqui, eu sei que vai passar. O Senhor me ajuda. Sei que nessa situação tem um lugar para eu entrar. Passa comigo, Jesus. O Senhor me ajuda a entrar. O Senhor me ajuda a ser livre de mim mesmo. Cada vez que eu me entrego nas mãos do meu Senhor, cada vez que eu fico livre de mim mesmo, ali naquele lugar, a força dele vem, a alegria dele vem. O ladrão que queria roubar a confiança do meu coração nele é rejeitado. A angústia não tem lugar, a tristeza também não, mas a força e a coragem
que é a condição da presença dEle. É ali naquele lugar conosco, para nós avançarmos. Passei por situações, irmãos, vale da sombra da morte. Sabe o que é isso? De situações onde os perseguidores vieram e para causar dano. Acharam que não havia salvação para mim em Deus. Mas Deus foi meu refúgio. Deus tem sido a minha fortaleza. Deus tem sido meu socorro bem presente na necessidade. Por isso, nenhum deles alcançou êxito. É esse lugar de confiança do nosso coração que muda tudo. Quando você escolhe, olha, despojar de tudo aquilo que o seu inimigo tem vindo colocar sobre você. Pensamentos, emoções, ira, porfia, distrações, contendas, inimizade. Toda vez que você, sacode, rejeita, deixa para lá, a afronta, toda vez que você faz isso, você está escolhendo não o seu conselho, não o conselho do seu inimigo, mas o conselho do seu Deus, que assegurou para você que vai conduzir você nessa terra todos os dias da sua vida, em triunfo e em vitória, concordando você com o Espírito dele, que em todas estas coisas já sois mais do que vencedores. Palavra falada no nosso espírito e confessada pela nossa boca na terra e os nossos pés com procedimento, andando altaneiramente naquilo que o nosso Deus nos prometeu. Então, Jesus repreendeu os discípulos. Ele disse, aonde for pregado esse evangelho, será dado testemunho do que ela fez hoje. Porque ela discerniu os tempos, ela discerniu que ela o estava ungindo para a sepultura. Eles já estavam recebendo informação há dias, ele dizendo para eles que ele estava indo para Jerusalém para ser crucificado. E ela discerniu os dias que viriam, eles não. Porque eles estavam em si mesmos. Por que não lançou esse dinheiro na bolsa? Por que não deu esse dinheiro para o pobre, para eu poder passar a mão nele? Não é assim? Então, tudo o que você deixa dentro de você se levantar contra a obra do Espírito Santo em você, você fica em você mesmo. Sempre a obra do Espírito julga, condena a obra da carne, mas a sua carne sempre julga e condena quem está no Espírito, porque você não está lá, então você fica condenando, falando mal de quem entrou neste lugar. E em vez de olhar e falar assim, nossa, que maravilha, estou indo, opa, estou indo. Um exemplo para eu poder percorrer, não, ergue-se contra. Então, irmãos, os discípulos tinham tudo aqui para andar altaneiramente. Mas aqui está para mim ver e para você ver que andar altaneiramente é um procedimento de estar ali aos pés de Jesus Cristo, lugar para o qual nós fomos chamados. Amém? Agora nós vamos lá no livro de Atos dos Apóstolos. onze.
Tá, 8. Vamos partir do 8. 1:8. Jesus falando para os discípulos deles: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Fica firme, fica lá, ó. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Amém? Jesus mostrou para eles os últimos dias dele na terra. Jesus mostrou para eles a ascensão dele ao céu. Jesus nos ensinou que, da mesma maneira que ele subiu, ele vai vir. Os irmãos compreendem isso? Então, deu um ensino para eles, naquele tempo. Ensino no qual nós temos que viver hoje. E tem um ensino para nós no tempo de hoje. Ele virá. Do modo como eles o viram subir, nós o veremos vir num piscar de olhos nas nuvens, no céu, para levar a igreja dele. Então, estes dias eles viveram. Os nossos dias que nós estamos esperando é a manifestação do reino que Deus nos prometeu, não só dentro de nós, mas nós assunto aos céus. Os irmãos compreendem isso? Então, Noé fez uma coisa muito boa e eu queria mostrar para vocês, Gênesis 6. Gênesis 6, 11. A terra estava corrompida à vista de Deus, cheia de violência. Alguma diferença? Os irmãos estão vendo alguma diferença? Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida por todo ser vivente. Todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer com a terra. Então, Jesus vai dando a instrução para ele acerca da arca. Então, 18. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu, teus filhos, tuas mulheres e tua mulher e as mulheres de teus filhos. Então, Jesus, ele também falou desses dias, e eu queria ler com vocês. Está em Mateus 24, 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, diferente de hoje? Diferente alguma coisa? O que é que o ser humano está fazendo? Semeando para a sua própria carne. Bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão
quando veio o dilúvio. Assim, também será a vinda do Filho do Homem. Os irmãos compreendem isso? Jesus estava dizendo, ele foi, chegaria o dia dele voltar, e da mesma maneira que houve um juízo lá atrás para o mundo, porque a terra toda corrompeu o seu caminho, dessa mesma maneira, agora que todo homem também perverteu o seu caminho, também viria o juízo. Então, meus irmãos, eu queria dizer para vocês, os discípulos, eles não discerniram aquilo que Jesus quis trazer para eles, que foi um entendimento da glória de Deus. Olha, imagina, a pessoa está morta diante de você, e quando você vê a pessoa, levantou, imagina. 4 dias depois de morto, imagina um trem desse, já cheirando mal. Temos que entender que o nosso Deus, ele é Deus do impossível. Mas ele fez aquilo ali para que os discípulos fossem despertados. E também por causa do coração de Maria, e por causa do coração de Marta, e também por causa do coração de Jesus, que os amava muito. Hoje Deus está fazendo conosco a mesma coisa. Ele está trazendo para nós um entendimento que a gente precisa ser sacudido, para nós entendermos esses dias que vão vir, para nós compreendermos os dias que estão para vir sobre essa terra. E eu queria que os irmãos prestassem bastante atenção, por causa das obras que estão sendo feitas hoje. Então, a hora que a gente vem aqui no livro de Segunda Timóteo 3. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Você compreende o que é um tempo difícil? Você está achando difícil agora? Quem estava dizendo que o tempo era difícil, aqui, era um homem que foi fustigado com vara não sei quantas vezes, acho que 3 vezes, quarentenas de açoites, menos um, na voragem do mar, perseguido entre patrícios, perseguido entre judeus, fome, nudez. Esse homem que está falando de tempos difíceis, nenhum de nós passamos isso, mas ele está dizendo que os tempos seriam difíceis, para que eu e você hoje ficássemos apercebidos. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos. Tudo isso que você está vendo na humanidade, não tem um que chega perto de mim e fala assim, nossa, mas está tão difícil relacionar com o ser humano. Quem nunca pensou isso aí? Levanta a mão quem nunca pensou isso aí. É? Certinho. Então, os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos. Então, você tem que entender a época que você está. Os dias que você está vivendo são os dias os quais o seu Deus quer trazer para você um entendimento que, se você ficar neste lugar, que se você ficar só em você mesmo, você vai ser destruído. Arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados. Olha, implacáveis. Sabe o que é implacável? Implacável é a pessoa perceber que está causando dano, mas ela não está nem aí, ela mata pelo alvo e pelo objetivo dela, que está dentro, ela mesma.
caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Nós confrontamos aqui diversas coisas, as quais a gente vai ver no livro de Gálatas, a partir do verso 19. Porque o que é que acontece? Se eu, pelo meu espírito, eu mortifico os feitos do meu corpo, eu vou viver. Agora, se eu dou vazão a eles, eu vou crescer neles, eu vou aumentar neles. Então, se a pessoa é mentirosa, significa que o nível da mentira vai aumentar. Significa que se a pessoa, por exemplo, vamos colocar aí um drogado, um viciado em droga, ela começa com muito? Não, ela começa com um pouquinho, mas daqui a pouco aquilo ali é insuficiente, já precisa de mais, não é assim, desse jeito? O viciado em bebida é tudo desse jeito, porque a carne ela não tem limite, nem município, entendeu? Nenhum nem outro, não tem como, porque ela vai sempre, sabe, aumentando as práticas dela, porque ela é fomentada pelo inferno. Então, ela vai sempre, em vez dela reduzir, ela vai sempre crescendo nas práticas de Satanás, porque quer agradar a ele, porque foi chamada para cumprir-lhe os desígnios. Você só dá um basta nisso daí quando você escolhe a sua vida, quem é que você vai honrar? Se você vai honrar a Deus, sabe? Neste lugar aí, do seu espírito, você vai agradar a Deus. Na sua carne, você não pode agradar a Deus. Por quê? Porque a carne é inimizade contra Deus. Então, são os dias onde tudo isso aí está acontecendo, onde todos nós temos acesso a isso daí, onde todos nós podemos nos entregar a isso daí. Mas, se você fizer isso daí, o pendor da carne dá para a morte. Ela é inimizade contra Deus. Então, você mesmo está condenando a você mesmo. E vai receber a justa condenação do céu. Por quê? Porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais nós andamos outrora. Agora, se nós voltarmos para lá, é complicado. Vai ultrajar o espírito da graça. Então, se vocês não compreenderem que muitas das vezes o que está fazendo, fulano não vai ficar sabendo. Aquela conversinha, sabe? Aquela. Bate lá na parede tão grande. Ninguém vai ficar sabendo. Jesus disse que nada nesta terra ficaria oculto e ficaria encoberto, que todas as coisas viriam à luz. E você não compreende que o Espírito Santo de Deus, ele dá um tempo para a pessoa se arrepender. Se não arrepende, ele vem e preserva quem está na sinceridade. Quantas vezes eu posso testemunhar disso de vocês, para vocês? Testemunho, porque fui preservada por causa da sinceridade. Então, não tem problema se estamos achando que está debaixo. Deus traz tudo à luz e manifesta tudo que está encoberto. Então, o seu inimigo vir na sua fraqueza é natural. Como que eu vou dizer? Ele vir é natural. Ele está nele mesmo. Agora, você vai precisar fazer ele fugir. Você vai precisar ele fugir. Fazer ele fugir, porque se você praticar as obras dele, você está dizendo que ele é o seu pai. Sabia que Satanás é o pai da mentira? Se você está falando mentira, você é filho de quem? E você sabia que o seu pai é o pai das luzes?
Ele não é o autor da verdade. Ele é a verdade. E que quando você está na verdade, na luz, você julga todas as obras das trevas. Então, é uma coisa muito simples. Irmã, eu sei isso, sabe? Então, escolhe a vida para que te vá bem e a sua descendência seja abençoada na terra. Porque cada um de nós vamos dar conta diante de Deus das obras que nós praticamos com a nossa carne, com o nosso corpo. Então, os irmãos compreendem isso? Vocês compreendem que vocês não precisam andar neste lugar? Olha, um dia uma pessoa ligou para mim e ela começou a falar mal da outra. E quando ela começou a falar mal da outra, eu virei para ela e falei, olha, você vai me dar licença, mas eu não vou ficar ouvindo você. Oh, ela saiu em mim e falou comigo, E aquelas irmãs lá da igreja? Quando elas te ligam, você conversa o quê? Eu falei com ela, as coisas de Deus? É isso que está acontecendo com você? Quando alguém te procura? E quando alguém vem falar do seu irmão para você, é esse caminho que você está escolhendo? Se você escolher esse caminho, bem-aventurado você é. Escolhe andar onde seu Deus tem te chamado. Nada nós podemos contra a verdade, a não ser em favor da verdade. O reino de Deus, ele é dentro de vós, para conduzir você nesta terra para o seu Pai, que já está lá esperando o filho dele. E você vai aqui nessa terra, Abba, Paizinho querido, acordou de madrugada, Abba, Paizinho querido, eu te amo, o Senhor é o bem mais precioso que eu possuo. O Senhor é a luz que veio para a minha vida, Deus. E o Senhor iluminou todas as minhas trevas. Tem um lugar, família de Deus, para vocês andarem. E esse lugar, ele é altaneiro. Muito diferente do que há embaixo, que é a obra da sua carne, que é como a serpente, faz você rastejar no chão e se sujar todo. A porca, quando ela volta ao lamaçal, ela podia estar lavada, mas ela foi lá e revolveu-se, ela se sujou toda. O mais importante não é o lugar onde você anda nesta terra, e não é o que nós estamos passando nesta terra. Não tem problema se é um lugar de lama, mas você escolhe não deixar ela se apegar a você. Você escolhe não ter um sujinho em você, porque para isso nos chamou o Senhor, para nós não nos apegarmos às obras da carne. Os irmãos compreendem isso? Traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres. Qual que é o prazer? Olha dentro de você, do que amigos de Deus, tendo forma de piedade. Então, essa palavra que a minha irmã está falando é para o povo lá da rua, para o povo lá do mundo. Não, tem uma aparência de que é piedoso, de que é cristão. Sabia? A aparência. A aparência. Deus olha o coração. Jesus disse que a capa que o homem coloca sobre ele pode ser de ovelha, ele sabe que é lobo, vai ser ceifado. Os irmãos compreendem isso?
O que mostra quem eu sou e o que eu sou são as obras que eu pratico. São as coisas que eu agasalho no meu coração. São as coisas que eu exponho os meus olhos, que eu exponho os meus ouvidos, as quais eu toco, as quais eu posso ir com os meus pés. Sempre me expondo mais ao meu Deus. Sempre me expondo mais ao meu Deus. Sempre, sempre. Aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. É para isso que nós fomos chamados. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Quer um conselho? Eu estou lendo o verso 5. 2 Timóteo, verso 5. Está ali? Põe a palavra ali para mim, por favor. Ou vocês trouxeram Bíblia? Se trouxeram Bíblia, verso 5, parte B do versículo. Olha o conselho aí, olha. Tendo forma de piedade, negando-lhe o poder. Ao conselho, parte B. Foge também desses. Conselho para a igreja. Foge. Olha as obras. Foge. Não se expõe àquilo dali. Porque o mau fermento, ele mesmo, leveda toda a massa. Amém? O ensino de Deus, ele é bom, porque ele nos corrige, ele nos tira de um lugar de erro, como um pai. Ele olha o filho, ama o filho, deu a vida pelo filho na cruz do Calvário, foi lá, chorou lá, saiu gotas de sangue, teve que vir anjo consolar ele, mas ele olhou para nós. Ele olhou para nós quando nós éramos ainda pecadores, e ele foi lá e deu a vida para nós, confiando que nós íamos pegar essa vida, e hoje, nos nossos dias, nós íamos olhar para nós e desprezarmos os feitos do nosso corpo, para andarmos na salvação que ele conquistou para nós. Escolhe a vida. Se você escolher a vida, vai bem você e toda a sua família. É isso que precisa. Um dia, quando estava começando a terra, sabe o que aconteceu? Deus deu um conselho a Abraão. Ló, ele fez uma escolha. Ele olhou a terra boa lá, ó, as campinas verdes. E perder de vista. Vou pôr meu gado lá. Meu gado vai pastar. Se tem verde, tem água. Oh, maravilha, não é assim? Oh, maravilha de Deus, não é desse jeito? Vou lá, foi lá. Quando ele chegou lá, era corrupção onde não tinha mais como, não tinha mais jeito. E Deus, por amor a Abraão, tirou ele de lá. E quando Deus, por amor a Abraão, tirou ele de lá, Abraão teve que ir contra, não sei se 3 reis. E Abraão teve medo. E quando Abraão teve medo, você quer abrir comigo? Gênesis 15. Verso 1. Deus disse a Abraão: não temas, Abraão. Não temas, Abraão. Não temas. Não temas. Quando você confronta aqueles que vêm contra você, que estão errados, e você escolhe no seu coração não se ajuntar à maioria, você decide não se unir com eles para praticar as iniquidades na terra. E se levantar qualquer perseguição contra você, porque aquelas pessoas não escolhem o seu procedimento. Deus disse a Abraão: Abraão, eu sou
aquele que era, que é e que há de vir. O que Jesus disse. Eu sou o teu escudo, o teu grandiosíssimo Chatamandecaia, galardão é a descendência dele na terra abençoada, com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Conduz o teu espírito para um lugar onde você honra a Deus, onde você cresce no conhecimento de Deus, abandona as obras da sua carne. Em redor de você tem um escudo, junto de você está o anjo do Senhor, que acampa-se em redor daquele que o teme e o livra, para que você vá bem nessa terra e você execute nesta terra tudo o que seu Deus te chamou para executar. O anjo de Deus com você, ele é responsável pela sua vida, para você fazer tudo de bem aqui nessa terra, como sua força. Eu estava dentro da minha casa e eu estava dentro de uma cova, eu abaixei a cabeça e eu estava dentro de uma cova. Do meu lado, escuta, ouve a verdade do seu Deus, para que você não se incline àquilo que pensa, àquilo que imagina, mas àquilo que Deus diz para você. E Deus falou comigo, eu estou contigo na cova. O anjo estava ao meu lado. Os irmãos compreendem isso? Junto com você. Para que tudo que você passa nesta terra, nas coisas concernentes à sua vida, Ele te leva para dentro da condição do seu Deus. O mesmo que tirou Daniel da cova, o mesmo que entrou com ele na cova, o mesmo que a hora que ele saiu, 123 sátrapas, com 2 presidentes, foram lançados lá com família, com filhos, com mulheres, cada um, se tinha uma, se tinha mais mulher, não sei. Quantos filhos, imagina o número de pessoas antes que eles chegassem ao chão. Os ossos deles já tinham sido todos esmigalhados. Toda vez que você decide andar na integridade do seu Deus nessa terra, o anjo do Senhor que acampa-se em redor daquele que o tema, o livra. Escolhe, família. Escolhe esse lugar de honra, que é a presença do seu Deus com você. Escolhe. A outra coisa que eu queria dizer para você atentar para a sua condição de Deus. Israel estava para entrar na terra prometida. Deus tinha levado Moisés. Ninguém andou com Deus nessa terra como Moisés andou. Era muito difícil para Josué, no coração dele, tomar aquela nação e entrar com ela na terra de Israel, porque ele viu de pertinho, andou com Moisés, aonde Moisés punha a ponta do pé, ele punha o calcanhar, agarradinho ali em Moisés. Moisés dava mais um passo, ele atrás, dava mais outro passo, ele atrás. Os irmãos compreendem isso? Ele falou, nossa, como que eu vou fazer agora? E Deus falou com ele, a sua condição não é a
A sua condição não é o que você tem na sua cabeça. A sua condição é o que seu Deus te diz. Josué 1. Verso 5. Ninguém é a mesma condição hoje. O que é que você está indo fazer? Ninguém. É o plano, é o propósito de Deus. É o que Deus tem na sua vida. Ninguém. Força alguma. Valor algum. Te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como eu fui com Moisés. Eu sou contigo. Eu nunca te deixarei. Eu jamais te desampararei. Essa é a condição da igreja de Jesus Cristo. O povo não era nem nação ainda. E ele já deu uma promessa para eles. Para a vida deles aqui. Para a descendência de Abraão aqui, que somos nós. E quando nós fôssemos para os céus. Amém? As palavras do Senhor, elas são espírito e elas são vida.